eu sou Vanessa Nogueira. Eu sou Irmelis e nós estamos no programa Elas no Comando. Com a temporada falando sobre filhos. Falando sobre alimentação, exercício físico, o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos. E hoje recebendo uma convidada maravilhosa, né, Van? Uma convidada para lá de especial que vai falar sobre nutrição para os adultos, para as crianças e vai contar um pouquinho do currículo dela. Nós estamos hoje com a Wélida Santos, que é nutricionista aqui em Bragança Paulista. E Wélida, conta um pouquinho para a gente do seu currículo. Seja bem-vindo, Wélida. Obrigada, agradeço o convite a todos, é um prazer estar aqui. Bom, eu me formei em 2016, né, em nutrição e aí logo em seguida fui fazer uma especialização que é em oncologia, que eu falo que é a menina dos olhos. E em seguida a gente não pode parar por aí, porque a gente começa a entender que na oncologia muita coisa está envolvida. Então eu acabei iniciando meu mestrado em microbiota intestinal e doenças autoimunes, né? E depois eu fui estudar nutrição clínica e saúde da mulher, né? Então, toda essa questão nutricional e familiar também, né? Porque quando a gente fala da nutrição na mulher, a gente fala da nutrição dentro de casa, né? Então isso engloba a família. Wélida, deixa eu perguntar uma curiosidade pessoal. Casa de ferreiro, espeta de pau? Sim, muito. Mas você sabe que mudou muito, né? Eu tenho os meus hábitos e meu marido e minha filha no começo eram mais resistentes mesmo, né? E hoje você tem que ver que belezinha. Então assim, tudo que eu faço, comem. E não reclamam. Eles ficam sem comer, né? Isso. Fala a verdade. Porque às vezes a gente vai na nutricionista, né? Passa aquela lista, a pessoa diz, será que ela come isso? Porque pra gente... Mas a alimentação do ser humano mudou muito, né? Com o decorrer dos anos e hoje em dia com as indústrias, com toda essa alimentação que não é saudável. Fala um pouquinho para nós disso, porque eu acho que é onde as nossas crianças mais pecam, né? Exatamente. Na verdade, assim, se a gente for pensar no passado, as coisas eram diferentes do que como está agora, principalmente porque os nossos avós, bisavós, eles tinham que plantar, né? Para colher, para comer, para preparar o pão, tudo era diferente do que está acontecendo hoje. Com a superpopulação, a indústria, ela veio com tudo. E assim, alimentos processados e ultraprocessados deram um start enorme, né? Por quê? Porque as pessoas passaram a trabalhar muito mais em outros lugares, né? E ficaram sem tempo de preparar suas refeições. E querendo ou não, hoje a gente vai no supermercado e tem tudo pronto. Tem feijão enlatado, né? Macarrão instantâneo, tudo que você faz em 10 minutos. As pessoas não estão perdendo essa questão, né, de estar na cozinha, de estar manuseando ali seu próprio alimento e estão partindo para as coisas mais práticas, né? Você acha que isso está voltando? Porque eu acredito que nós tivemos esse boom mesmo da industrialização, né? Sim. Teve o boom da industrialização que acabou trazendo isso para o alimento. Consequentemente, as pessoas pararam de plantar e colher, etc., gasta menos energia. Sim. Pode ser até que trabalhem mais horas, mas gastam menos energias. E acaba comendo, e isso acabou se tornando a obesidade. Sim. Né? Uma coisa foi puxando a outra, se a gente for trazer na linha histórica aí, né? E aí hoje não tem mais não tem uma linha mais de conscientização, assim, olha, vamos voltar a comer comida de verdade. Você não acha que a gente chegou no boom, né, do errado? Na pirâmide a gente foi lá para cima e agora está começando a cair de novo? Ou não? Você acha que o industrializado ainda é grande? É muito grande. O índice de obesidade infantil e obesidade no adulto mesmo é muito grande, né? No entanto, que a obesidade ela tem um CID hoje em dia, né? Diferente de um tempo atrás. Então vamos colocar aí de 5 anos para cá, ela já é Desculpa, atestada. explica o que é CID. CID, na verdade, é um termo médico, né? Referente que você tem uma patologia, uma doença, né? De base. Então, colesterol, diabetes, né? E a obesidade já é considerada. E a gente sabe que ela é o fator inicial para todas as doenças crônicas. Então, ela gera uma inflamação de baixo grau,
a longo prazo e através disso eu vou desenvolvendo outras doenças. Então eu começo com uma pressão alta, um colesterol alto, né, uma diabetes e aí vai levando a outros casos como vários tipos de câncer, tá? Que a gente sabe que hoje a maioria dos casos de câncer está relacionado com alimentação também. Entendeu? Então não é só fator genético. As pessoas às vezes têm aquela ideia de que o câncer ele é genético. O câncer ele é 5 a 10% genético, o restante é fator externo. Então assim, excesso de álcool, de fumo, de alimentação muito processada, né? Ultraprocessados, então biscoitos, bolachas, esses alimentos cheios de conservantes e aditivos, né, que a gente vê. Saquinho de batata, isso. Né? Aí vou trazendo para as crianças, por isso que eu puxei a batatinha aí. A batatinha, com carinha, de todos os jeitinhos, né? Porque ela já é pré-frita antes de chegar pra gente, lá congeladinha, né? Então, de batata mesmo, é o que menos tem ali. Então, vamos trazer para os filhos, para as crianças, depois a gente volta aí nos adultos, né? Sim. As crianças, né, a maioria, né, mama no peito, vamos supor 6 meses, depois introduz a papinha, Isso. depois introduz, eu falei papinha, lembrei de uma coisa, tem uns processados já, né? Tem. Será que o erro começa aí já? Na verdade, os estudos já mostram pra gente hoje que o erro já começa na alimentação da mãe na gestação, tá? Então isso vai influenciar na idade adulta desse bebê, até mesmo na obesidade ou outros tipos de doenças crônicas. Então, quando você vai pensar em gerar uma criança, o legal é você já pensar nessa alimentação, né? Por quê? Porque a alimentação ela está relacionada, ela está envolvida com todo o processo celular, né? Multiplicação celular. Então, eu sou o que eu como, para eu gerar energia para aquela minha célula se transformar, né? Então, dependendo do que eu ponho para dentro do meu corpo, é o tipo de inflamação que eu vou gerar, né? Então, começa-se aí. A mãe, aí a amamentação é muito importante, né? Esse bebê, pelo menos até os 6 meses de idade, ter amamentação exclusiva, né? E aí depois a gente seguir com papinhas e evitar essas que são só de último caso mesmo, né? Então, sei lá, tô fazendo uma viagem, não tem onde parar, não tem outra coisa, só tem aquilo para eu dar pro meu bebê, ok, né? Mas não usar aquilo como fonte diária mesmo para a criança. Né? O Welly, da comida congelada. Então, assim, eu não quero comprar lá no mercado, processado, aquela coisa toda. Ela perde a qualidade? Eu vou fazer em casa domingo para a semana toda. Uhum. Não perde, tá? A gente pode manter congelado frutas, legumes, verduras, algumas, né? Porque outras não ficam muito legal. Até 3 meses. De 3 a 6 meses, dependendo do, né? Do alimento, né? Então você pode sim preparar e é até melhor. Se você não tem tempo do que ficar comprando coisas práticas, né? Igual eu tenho pacientes às vezes que não tem tempo de cozinhar porque a vida é corrida e tudo bem, todo mundo tem, né, o seu trabalho, né? E aí aquela lasanha congelada, aquele hambúrguer pronto, né? Ou então para num fast food em vez de fazer uma alimentação, né? Come um arroz, feijão, um ovo melhor do que um fast food. Entende? E é bacana porque é uma opção, né? Sim. Que nós temos aí de repente, a papinha da criança mesmo, que você vai fazer, ela come pouco, congela, né? Bate, então Hoje tem uns potinhos que a gente compra, vários, né? Sim, tem. Congela. E tudo na porção certa da alimentação. Eu acho que é uma opção muito bacana você que está aí acompanhando elas no comando. Então vamos lá, as crianças voltaram para a escola, trazendo aí para o nosso tema, né? Os filhos voltaram para a escola, os pais já foram até chamados na escola, você está sabendo. Aí depois a Mara veio aqui e falou da importância do exercício físico, mas na verdade no caso das crianças mais de movimentar, né? Sim. O quanto é importante as crianças estarem fazendo movimento. E o que você indica para estar levando de lanche na escola? Olha, a gente tem que pensar na idade dessa criança, né? Que ela começa a iniciar aí nesse processo escolar. Mas assim, dá para variar, né? Então, dá para você fazer suquinhos e congelar nesses saquinhos,
né? E depois você Antigo só põe picolé. isso, tipo Como é? sacolézinho. Sacolé, é. E aí você depois coloca na garrafinha da criança para ela levar, pelo menos é um suco de fruta, né? Independente a fruta que ele goste. Dá também pra Porque gente... criança tem que ter criatividade, né? Tem que ter uma E é criatividade. por isso que os biscoitos têm carinha, não é isso? Exatamente. Aí os pais têm que se redobrar para fazer igual. Na Ou verdade, dá para fazer de outras formas, no sentido assim, sei lá, você pega aquele pãozinho que a criança gosta, tá? Aí você tenta, em vez de você colocar uma mortadela ou um presunto, um exemplo, ou então peito de peru todos os dias, você vai dando uma enganada na criança. Põe um queijinho branco com tomatinho, você pode fazer um patezinho diferente de frango, que você faz na panela de pressão bem rápida, sabe? Põe no pãozinho também, dá para fazer um patê de ricota, tem várias opções de atum, né? Que dá para você estar colocando. Fruta picadinha, tem criança que não consegue, né? Ou que não gosta, então assim, na forma de suquinho também, geralmente criança bebe, né? Então mandar ali a laranjinha, o suco de melancia, né? É uma estratégia. Mito ou verdade? Que o paladar dela é construído durante aquele período onde ela sai da amamentação e começa com as frutinhas, né? Só que chega uma idade que eles não querem comer frutas e nem... É erro nosso ali, de nós mães, nesse momento ou não? Esse processo, isso acontece mesmo? Isso acontece, né? Porque o que acontece? A criança, quando ela começa com a introdução alimentar, nós pais, a gente começa a ofertar todos os tipos de alimento que a gente tem hábito de comer, né? Só que para a criança passar a gostar mesmo daquele alimento, a gente tem que ofertar pelo menos de 8 a 15 vezes aquele alimento. Então, assim, uma maçã, então tem que ficar até... Só que a criança, Nossa, nunca ouvi falar isso. ela vai criando Eu o acho. paladar dela, de acordo com tudo que ela vai experimentando, e tem assim, tem crianças que é mais pro azedo, tem crianças que é mais pro docinho. Então ela vai criando aquele paladar dela e vai sendo seletivo, né? Um exemplo, a minha filha, quando era pequena, ela não gostava de abacaxi, não gostava de laranja, eu dava, fazia uma cara, isso. Agora, um melãozinho, uma melancia, uma banana amassada, ela já gostava mais, que é o que ela gosta hoje em dia. O meu filho mais novo, o João, já é o contrário. Ele gosta mais do azedo. Ele gosta mais do azedo. Então. Ele come até agrião. Então, é o paladar, né? Vai criando o seu paladar. Olha só. Me ensinou a comer agrião, por sinal. Que belezinha. A gente aprende tanto com eles, né? Assim mesmo. Eu falei que eu ia perguntar sobre os vilões, né? Sim. Então, a farinha branca, o açúcar e o sal. Mito ou verdade, que é os vilões da alimentação das crianças e nosso também, né? Tá. Então, eu acho que tudo depende, né? Depende da quantidade, depende da forma que é feito o preparo, né? Porque acompanha outros ingredientes junto. Então, o açúcar embutido nesses alimentos processados e ultraprocessados, ele é mais prejudicial, porque ele não vem só com isso, né? Ele vem com e a quantidade também é muito alta. Agora eu vou fazer um bolo na minha casa de cenoura para minha filha, tá? Então assim, eu posso diminuir aquela quantidade de açúcar, eu não preciso deixar de pôr, né? Eu posso diminuir, ou então eu posso deixar só na calda, né? Então você vai adaptando isso. E o sal a mesma coisa, porque a gente sabe que o sal ele está relacionado com hipertensão, né? Com outras doenças aí, envolvidas no coração, enfim, que é perigoso, né? Mas às vezes ficou de vilão também, né? O caso do sal, por exemplo, né? Você pega aqueles temperos processados, Isso. ele tem uma quantidade de sal, de glutamato muito monossódico, alto, né? Então aquilo faz muito mais mal do que se você colocar a cebola, o alho e colocar o seu sal ali. Isso, o seu tempero natural, né? Então é melhor você estar usando isso do que esses alimentos que são riquíssimos. Os embutidos e os enlatados são riquíssimos em sais. Por quê? Porque ele precisa manter ali a conservação, entendeu? Já a farinha de trigo, ela tem dois lados da moeda. Por quê? Né? A farinha de trigo, antigamente, é diferente da farinha de trigo de hoje em dia, tá?
por conta de processamento, né? Igual eu te falei, em relação à superpopulação, para dar conta de ter tudo aquilo, tem que produzir mais, então a forma como é produzido é mais rápido, tá? E também, algumas pessoas se beneficiam, outras não. Principalmente quem tem problemas intestinais, entendeu? Então a farinha branca, ela acaba dando uma inflamada ali na parede intestinal. Agora, quem não tem problema intestinal, quem não tem doença celíaca, não tem problema nenhum consumir a farinha branca. Olha. Tá? Então fazer um bolo, né? E quando a gente fala em farinha branca, a gente está falando em pizza, a gente está falando em pão francês, em pão, vamos comer nada. Então não, eu acho que tudo é equilíbrio, entendeu? Não tem problema você comer um pão francês pela manhã. Para você ter ideia, um pão francês, ele tem 50 gramas de carboidrato igual 2 fatias de pão integral. É a mesma coisa. A diferença é que um é feito de farinha branca e o outro é meio a meio, tá? Então, por quê? Porque a farinha integral, ela tem mais fibra. Então ela ajuda no emagrecimento, ela melhora o seu intestino, diminui a sua glicose sanguínea, então ela tem o benefício. Mas você pratica atividade física, né? Ou tem uma vida mais ativa. Tem uma alimentação, vamos dizer aí, um padrão brasileiro, né? Que é aquele trivial que todo mundo tem em casa. Arroz, feijão, uma proteína e uma salada, um legume. Não tem problema nenhum você chegar no final de semana, comer uma pizza com a sua família, comer um lanche com a sua família. Eu gostei na hora que você falou, vamos buscar o equilíbrio. Né? Nós estamos trazendo isso em vários programas, né? Equilíbrio em tudo, nós estamos falando, e eu acho que é muito importante falar sobre isso também, né? Sim. Não é o vilão? O pão é o vilão, vamos colocar assim, ele é o vilão, mas você usar o seu controle remoto também é um vilão, né? Do que levantar e trocar de canal lá na TV. Que ninguém faz mais isso, né? Mas é a busca do equilíbrio num todo, né? Sim. Nós temos aí os pilares da vida, temos que equilibrá-los. Exatamente. E acontece isso na alimentação também. Também. Então, assim, às vezes as pessoas deixam de consumir comida de verdade e passam a comprar bolachinha porque tá escrito fit. Entendeu? Que custa R$10 a bolacha, sendo que, sei lá, você fazer uma banana amassada, 2 colheres de aveia, um pouquinho de mel, o açúcar, né? Umas gotinhas de chocolate ali, você faz assim, põe no forno, ficou um cookie. Aí eu faço um bolo maravilhoso, sem farinha e sem açúcar. Então. Ela fala que ela faz isso faz tempo, mas a gente está esperando aqui. Hoje era um dia, não é? Né, Tequinho? Você está aí... Gente, o bolo desde o ele primeiro vai. programa, Ovo, né? pode colocar. A gordura a gente pode substituir por óleo de coco. Também. E aí o açúcar é a banana e a uva passa. Bate no liquidificador, põe lá, vira um bolo. Gente, maravilhoso. É eles que vão dar aquele dar uma adoçada ali. E de desafio, a Irmei vai trazer o bolo pra gente no próximo programa. E nós estamos aqui já quase terminando. E eu estou esquecendo nessa temporada de falar para as pessoas compartilharem, curtir. Sim. O like que caía, lembra? Por favor, Tequinho, lembra do like. E vou deixar o contato aqui, elasnocomando.contato@gmail.com. Manda suas dúvidas, suas curiosidades, o que você gostaria de ver aqui. A gente está encerrando nossa temporada agora falando de filhos, com esse início de aula, né? De início de um monte de coisa. Nossas crianças ficaram muito tempo presas dentro de casa, pandemia. Estão voltando todas um pouco mais fortinhas, né? Sim. Os pais também, as mães, né? Todo mundo voltando com nova visual, né? E eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada por deixar o nosso programa com mais conhecimento, com essa troca. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Wélida, conta pra gente suas redes sociais, quem quiser entrar em contato. Eu sei que a sua especialidade é oncologia, mas tem aí um leque muito grande para as pessoas estarem entrando em contato com você. Sim. No Instagram é welida.nutrionco. E assim, além do suporte, né, para a mulher, eu também faço suporte para a família, né? Então, assim, já cheguei a fazer ir até a casa das pessoas, olhar a despensa, dar os meus pitacos, né? Criar receitas, até a gente tem famílias que tem mais de uma criança, então a gente faz oficina culinária, é bem legal. É bem gostoso. Já vou trazer aqui para minha casa. Você não vai embora hoje, vamos abrir o armário, já colocar tudo para fora que a gente vai ter que descartar, não vai sobrar nada, e aí você já começa a passar as receitinhas.
Muito obrigada pela presença de vocês, esse domingo maravilhoso, que a chuva está passando, né? Espero eu, vamos co-criar isso para essa próxima semana. Elas no comando todos os domingos às 19 horas. Depois nós vamos lá para o Instagram conversar, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muitos assuntos interessantes aí nessa temporada. Compartilhe, dê seu like, que é importante para nós, viu? Beijo e até o próximo domingo. Até. Tchau, tchau.